Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Felipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Tu crês, porque te disse: Eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós católicos estamos num dia de festa. Hoje nós proclamamos diante de todo mundo que os anjos existem. Embora já se ouve por aí, nos púlpitos, que os anjos não existem, mas nós cremos na existência dos anjos porque a Sagrada Escritura nos revela esses seres espirituais perfeitíssimos que adoram, que estão a serviço de Deus. Eles adoram a Deus e estão ao serviço também do nosso Senhor e Salvador, diante da Santíssima Trindade. Nós acabamos de ouvir o Evangelho de São João, é o capítulo 1. Aí vem os versículos 47 até o versículo 51, que fala justamente de Natanael, que nós vimos lá no dia do apóstolo São Bartolomeu, que é a mesma pessoa, quando nós vimos o martírio de São Bartolomeu, onde Jesus, nesse diálogo que teve com ele, aqui no Evangelho fala Natanael, e Jesus faz uma promessa para ele. Em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E essa profecia se realizou na vida de Natanael ou de Bartolomeu. Hoje ele contempla a face de Deus e ele vê os anjos que estão diante da presença do Senhor. Essa profecia, meus irmãos, é para mim, é para você, é para nós católicos, para nós que adoramos a Santíssima Trindade. Nós que temos Jesus Cristo como nosso único Salvador. Nós veremos essa profecia se realizar no dia de hoje. Mas hoje, diante desta festa maravilhosa, que nós estamos comemorando, qual a finalidade de nós comemorarmos os arcanjos? Mas aqui eu queria dizer que é importante também nós sabermos disso. Diante de Deus, existem esses seres perfeitíssimos que estão adorando, que adoram o Senhor e que estão a serviço de Deus, como eu acabei de dizer. Esses seres perfeitíssimos, eles estão de forma hierárquica. Há uma hierarquia desses
seres espirituais perfeitíssimos que Deus criou. E eles são divididos em 3 hierarquias. E em cada hierarquia estão designados o nome deles. Então vamos lá. Na primeira hierarquia estão os serafins, os querubins e os tronos, que vêm seguidos pela segunda hierarquia: dominações, virtudes e poderes. E na terceira hierarquia estão os principados, arcanjos e anjos. Seria até bom que vocês fizessem um estudo a respeito dessas hierarquias angelicais, para que você possa entender o que são esses anjos que estão diante do trono de Deus. A última hierarquia, que é formada pelos principados, arcanjos e anjos, são aqueles que estão mais próximos das necessidades dos seres humanos, das nossas necessidades. E hoje nós estamos comemorando a festa dos arcanjos. Os arcanjos são aqueles que estão diante da presença de Deus, eles estão próximos mais de nós e eles aparecem em momentos muito especiais das necessidades dos homens. Por exemplo, aí nós temos 3 arcanjos que foram revelados a nós, com os seguintes nomes. Primeiro nós encontramos lá Miguel, São Miguel Arcanjo, que é o príncipe da milícia celeste. Hoje na leitura, na liturgia do livro do Apocalipse, na primeira leitura, Apocalipse 12, do versículo 7 até o versículo 12a, lá fala que houve um grande combate no céu. E Miguel estava lá à frente. E do outro lado estava Lúcifer. Lúcifer que conseguiu seduzir miríades e miríades de anjos, ou seja, uma terça parte da corte celeste que adorava a Deus. Ele convenceu essa corte celeste a abandonar Deus, a odiar Deus, a não fazer mais a vontade de Deus. Do outro lado está São Miguel Arcanjo, que quer dizer quem como Deus. Está a maior parte da corte celeste, está ali. E ali no livro do Apocalipse vai dizer que houve um grande combate no céu. E Lúcifer, aí vai dizendo os nomes: a antiga serpente, o dragão, o diabo e Satanás, o sedutor do mundo inteiro, ele foi expulso da terra. Eles foram expulsos do céu, melhor dizendo. E expulso do céu, onde já não se encontrava mais lugar para eles, então Deus cria o inferno, que é o lugar de Satanás e seus anjos, que são chamados anjos decaídos. E eles, por um mistério que nós não conseguimos entender, Deus permite que ele nos tente, até mesmo para que nós possamos dizer como São Miguel, quem como Deus. Os demônios estão aí, esses sedutores, esses espíritos decaídos. Eles estão aí diariamente nos tentando. E aí nós devemos recorrer
a São Miguel Arcanjo, pedindo que ele, nesse combate que nós vivemos, ele nos defenda, ele nos ajude, porque nós, com nossas próprias forças, jamais conseguiremos vencer. Então, que São Miguel Arcanjo, ele nos defenda, ele que é o príncipe da milícia celeste. Mas não podemos esquecer também, meus irmãos, que hoje nós celebramos também um outro arcanjo, que é Gabriel. Gabriel quer dizer força de Deus. Lembremos de São Gabriel. São Gabriel que trouxe a grande notícia para todos nós. Ele que falou para Nossa Senhora a respeito de que ela seria a mãe do nosso Salvador. Olha que missão grandiosa que São Gabriel nos trouxe. Ele nos revelou a encarnação do Verbo. Ele revelou para todos nós que Jesus iria vir à Terra com a natureza dele humana que seria adquirido no seio da Virgem Maria sobre a ação do Espírito Santo. E Jesus viria nos salvar, o nosso Salvador. Vocês estão vendo que essa é uma grande notícia, porque os arcanjos, eles estão aí para missões grandiosas. Nós vimos a missão de São Miguel. Agora nós estamos ouvindo a missão de São Gabriel. Lembremos que quando Zacarias estava lá no templo, São Gabriel apareceu para ele, trazendo também uma boa notícia de que Isabel, sua esposa, que era estéril, iria ser mãe de João Batista, e João Batista iria preparar todo um povo para aguardar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, peçamos também no dia de hoje a São Gabriel, que ele nos traga boas notícias. Que São Gabriel, ele nos ajude para que nós tenhamos os pensamentos voltados para Deus. Que nós não sejamos seduzidos pelo inimigo ao engano. Nós vivemos hoje um tempo de tantos enganos, meus irmãos. A doutrina da igreja está sendo cada vez mais ensinada de forma errada. Quanta confusão a respeito da doutrina da igreja, dos ensinamentos, de todo o ensinamento que veio a partir de Jesus Cristo, passando pelos apóstolos, os santos padres, até chegar até nós. Esse depósito da fé, que está sendo cada vez mais, vou usar essa palavra, profanado. E é profanado por quem? Pela própria hierarquia da igreja. Falando que o pecado não existe mais, que o inferno não existe, que não tem purgatório, que ninguém precisa mais ficar preocupado com essas questões de pecado, que todo mundo está salvo. Todas as religiões, elas levam a Deus, e isso está uma confusão, que já tem muita gente convencida disso. Então, se todas as religiões levam a Deus, nós não precisamos ser católicos, não precisamos ser batizados. E por isso nós precisamos pedir a São Gabriel, que ele nos ajude, para que nós nos mantenhamos firmes na doutrina da igreja, nos ensinamentos da igreja, que nós não nos deixemos levar pela mentira que Satanás vem introduzindo dentro da igreja. Você está compreendendo? Então Gabriel, o arcanjo São Gabriel, ele nos revela as coisas boas, os ensinamentos da igreja. Peçamos então a São Gabriel que nós não sejamos confundidos diante de tanta confusão existente. Olha quanta confusão na igreja. Meu Deus do céu! Cada vez mais as pessoas estão confusas.
que São Gabriel nos ajude. E aqui vem o terceiro arcanjo que nós estamos comemorando no dia de hoje, que é São Rafael. Deus curou, Deus cura. Nós vemos a manifestação de São Rafael lá no livro de Tobias. Ele que acompanhou Tobias em toda aquela missão e foi ele que curou os olhos do pai de Tobias, Tobit, que tinha ficado cego. Ele era um homem muito fiel a Deus, mas ele se deitou ali embaixo de uma árvore e os excrementos dos pássaros caíram nos olhos dele e ele ficou cego e depois São Rafael vem e cura. Mas qual é a cura? Que nós devemos recorrer a este grande arcanjo que nos serve. Eles servem a Deus e estão a nosso serviço também. A cura do pecado, meus irmãos. Vivemos tempos dramáticos. O pecado está em alta. Hoje as pessoas pecam e pecam, blasfemam contra Deus. E dizem que está tudo bem, está tudo maravilhoso. As pessoas não recorrem mais à confissão. Pessoas com 50 anos sem a confissão. Recentemente eu atendi um homem que 50 anos ele não confessava. Aí eu disse para ele, meu Senhor, o que o Senhor está fazendo da tua vida? E era uma pessoa de igreja, não é pessoa assim que estava fora da igreja, não é da igreja. Mas que foi deixando passar. Ele disse que a última vez que ele havia confessado foi na primeira comunhão. Imagina só. Então recebeu o sacramento do matrimônio sem a confissão e os outros sacramentos. Imagina o acúmulo de pecado na vida deste homem. O acúmulo. 50 anos. Você está entendendo? E o pecado, meus irmãos, é uma grande doença. É a doença da alma. Se nós morremos no estado de pecado mortal, sem o devido arrependimento, nós vamos diretamente para o inferno. E o que é que o demônio quer que nós façamos? Ele quer que nós pequemos. Você entende? A missão do demônio é que nós pequemos. Porque na medida que nós pecamos, nós vamos fazendo aquilo que ele quer, que é justamente ofender a Deus, para um dia nós irmos para o inferno, que é o lugar deles. Então nós precisamos recorrer a São Rafael, pedindo a São Rafael que nos ilumine, para nós não pecarmos. Porque assim como ele curou o pai de Tobias, de uma enfermidade física, ali na história, né, de Tobias, nós vemos que a enfermidade maior que nós poderemos carregar é o pecado, porque São Paulo vai dizer na carta aos Romanos que o salário do pecado é a morte eterna. E essa morte eterna não é uma morte, é a morada no inferno. E nós precisamos pedir, São Rafael, me ilumina, me ajuda, São Rafael, a não pecar. Cura-me, cura a minha alma. São Rafael, que eu não fique procrastinando, deixando para me confessar para depois, e é num depois desse que eu morro. Cura a minha alma. São Rafael, vem me ajudar para eu buscar o confessionário, que o diabo não me impeça de ir ao confessionário. Quantas pessoas que até se preparam para ir se confessar
e no meio da estrada acaba mudando de rumo. É Satanás que faz isso. Porque uma vez que ele não quer que nós confessemos, ele vai nos afastando. Então, que São Rafael nos ajude para que nós estejamos sempre curados na nossa alma, que nós estejamos sempre limpos, que a nossa alma esteja limpa de toda a ação do pecado, tanto do pecado mortal como do pecado venial. Vocês estão entendendo agora essa festividade que nós estamos comemorando hoje? Hoje nós contemplamos esses três arcanjos. São Miguel, quem como Deus, o príncipe da milícia celeste. São Gabriel, a força de Deus. E São Rafael, Deus cura. Para que nós estejamos irrepreensíveis, como diz São Paulo. Para no dia que Deus nos chamar, nós possamos estar contemplando a face de Deus junto com eles. Por isso que São Francisco, ele dividiu a vida dele em algumas quaresmas, e dentre elas estava essa quaresma que ele comemorava o dia de São Miguel, para um dia ele poder contemplar a face de Deus. Que Deus nos conceda a graça de um dia contemplarmos a face de Deus e que nós estejamos lá juntos com as virtudes, as dominações e os poderes. Que nós estejamos também com os serafins, os querubins e os tronos, e que nós estejamos com os anjos, os arcanjos, diante de Deus, contemplando a face do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. Santos arcanjos, Gabriel, Rafael e Miguel, rogai por nós.